Olá, tudo bem, gente? Bom, eu vim nessa live assim sem muitas expectativas, sem avisar, para conversar um pouquinho sobre os avós, né? Hoje é dia dos avós e tudo que a gente pode fazer pelos nossos avós é realmente honrá-los. Eu honro meus avós, eu amo meus avós, eu tive a oportunidade, né, de conhecer os meus avós. Todos eles, né, tanto de parte materna quanto de parte paterna, e eu ainda tenho a felicidade de ter uma das minhas avós, que é a minha avó paterna, desculpa, quem eu chamo de nona, né, ela ainda está conosco, né, neste plano que eu digo, e eu tenho a sorte de poder encontrar com ela pelo menos algumas vezes dentro do mês, que a gente não mora na mesma cidade. Então, sempre que eu vou para a cidade, eu procuro o máximo conseguir conversar com ela, estar com ela, até porque agora tenho um filho, né? É o primeiro bisneto dela. E de forma muito íntegra, né? Muito gostosa, a gente sempre tem esses encontros. E queria trazer esse tema dos avós, né, que ele é muito importante, um pouco além, né, desse carinho, do que a gente tem aqui conosco, né, que seria somente aqueles que a gente conhece, ele vai até os ancestrais, né, e é muito importante trazer esse tema de honrar esses ancestrais, honrar esses avós, porque no meu caso, e acredito que no caso de muita gente, esses avós, eles às vezes passaram por muitas coisas, né? E às vezes não era nem por falta de recursos. Os meus avós maternos sempre tiveram recursos, meu avô sempre teve recursos financeiros, mas como ele morava muito longe da cidade e, né, poucas estradas, poucos recursos, enfim, não, às vezes não vinha nem energia elétrica, né? A minha mãe conta que ela já era grande quando a energia elétrica, né, chegou na casa dela. Então são coisas que às vezes não é só uma questão financeira, mas uma questão do momento da vida, das tecnologias que vieram, né? Hoje a gente conversa com todo mundo através daqui, que nem eu tô falando com vocês, e as pessoas às vezes não se conversavam, não via a própria família, né? Então são tantas coisas que os nossos avós passaram, né? Pelo menos os meus, e se vocês tiverem essa experiência, por favor, compartilhem em relação aos seus avós, que nós precisamos honrá-los, precisamos agradecê-los, afinal é através deles que a gente está aqui, né? E por tudo que eles passaram, né? Tem muito deles em nós. E às vezes algumas feridas ficam e a gente precisa ajudá-los a curar essas feridas também, porque às vezes eles... Opa, entrou uma ligação aqui. Essas feridas vão e a gente fica, né, com elas conosco, né? E isso não é legal, isso não nos faz bem, né? Então, eu queria trazer a imagem, tá, desses avós, que vocês trouxessem a imagem desses avós com vocês, tá? E mentalizasse cada um deles. E só um pouquinho. Você depois tem. É uma live? Sim. Desculpa. Sim. É tua? É minha. Desculpa. Não sabia. Podia demorar. Enfim, fomos interrompidos. E, enfim, eu queria trazer essa imagem, que vocês trouxessem a imagem dos avós de vocês para a mente de vocês, né? Eu queria que vocês tivessem esse momento de visualizar isso, né? Mesmo que vocês não tenham tido contato, talvez tivesse uma foto, alguma coisa, ou então simplesmente o carinho, né, de pensar nos pais dos nossos pais, né? Eu vou pedir um pouquinho só para vocês fecharem os olhos, é bem rapidinho, e conectar com os nossos avós, tá? Eu vou pedir primeiro que a gente se conecte com a nossa avó materna. A nossa avó materna, ela, principalmente nas mulheres, ela nos traz muita ancestralidade, muitas lembranças, né?
E a minha avó materna é aquelas mulheres que tiveram muitos filhos e teve que se virar e tudo fazia, uma pessoa um pouco da área rural. Então, fechem os olhos, visualizem a avó materna de vocês, agradeçam ela, diz obrigada, avó, por você ter existido. Eu te honro, eu honro a senhora, eu honro os seus ancestrais, os seus pais, os seus avós. Gratidão por tudo que a senhora passou, gratidão por todas as dificuldades enfrentadas, gratidão por todos os sucessos que a senhora teve. Eles refletem em mim também. Gratidão, avô materno. Meu avô se chamava Alfredo. Gratidão, avô Alfredo, por tudo que o senhor passou, por todas as dificuldades que o senhor passou, por todos os sucessos que o senhor teve, pelo legado que o senhor deixou. Gratidão pelos seus pais, pelos seus avós e por todos os seus ancestrais. Eu os honro e é por vocês que eu estou aqui. Gratidão à minha avó paterna, a Nona Clary, por tudo que a senhora passou, por todas as dificuldades que a senhora enfrentou, por todos os sucessos que a senhora teve, por todas as alegrias. Gratidão pela figura maravilhosa que a senhora tem comigo. Eu tenho sempre uma lembrança muito gostosa da senhora, de como a senhora é, da amorosidade que a senhora tem conosco. Gratidão aos seus pais, gratidão aos seus avós, eu os honro e é por vocês que eu estou aqui. Gratidão ao meu nono paterno, meu avô paterno, seu Amélio. Gratidão, nono, por tudo que o senhor passou. Gratidão por todos os sucessos que você teve. Gratidão por todas as dificuldades que o senhor passou para que eu estivesse aqui. Gratidão aos seus pais, gratidão aos seus avós. É por vocês que eu estou aqui. Gratidão. Espero que vocês estejam conectados com seus avós hoje e estejam com eles também, né? Independente de que forma, né? Se é espiritual, se é presencial, se é por uma ligação de telefone, se é em pensamento, né? Que vocês simplesmente coloquem os avós no coração, agradeçam, né? Essa ancestralidade, ela é muito importante. Estejam com eles, né? Agradeçam eles, os ame, os respeite tudo que eles passaram, respeite tudo que eles enfrentaram, tudo que eles construíram, né? O legado que eles deixaram, independente de outras características. A gente sabe que as pessoas elas têm características que às vezes a gente entende que não são legais, mas foi a consciência deles que fez com que eles fossem daquela maneira. Simplesmente agradeça. Se não fosse a existência deles, a gente não estaria aqui, certo? Eu agradeço imensamente quem está aqui comigo neste momento ao vivo, né? E obrigada por vocês estarem aqui nessa minha primeira live. E eu queria muito trazer esse assunto, e eu acho que hoje foi um dia muito pertinente. Eu espero que vocês conectem com essa energia, né? Que é uma data comemorativa, que às vezes é uma data que a gente vê como comercial, mas é uma oportunidade da gente rever essas coisas, né? E não só ver essa parte comercial, que vejamos a parte espiritual, a parte que a gente tem que parar para pensar nisso, né? Às vezes a gente olha Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, somente como uma coisa comercial, mas a gente tem que ver o fundo espiritual delas. E eu acho que essa é uma data para a gente ver esse fundo espiritual também, né? Então não deixem isso passar, né? Não deixem os seus filhos, né? Caso vocês tenham, passar com isso em branco, né?
que pelo menos um carinho seja mandado, um pensamento, uma vibração gostosa seja mandada nesse dia. E eu agradeço imensamente de vocês estarem aqui. Um grande beijo.